Fala galera Smart, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de quinta-feira, 7h04 da manhã, sempre trazendo aqui para vocês smartanos que estão fazendo acontecer no mundo dos leilões. E hoje nós vamos trazer aqui o Renan Rodrigo, o cara que ganhou o desafio dos 21 dias aí na turma 34 da Smart Leilões. O primeiro ganhador vai estar aqui falando para vocês aí, ó, como ele arrematou o primeiro imóvel em apenas 21 dias. Então compartilhe essa live. Inclusive vou compartilhar aqui agora com a turma nova que está entrando, turma 35, tá? Para inspirar aqui os colegas que estão acabando de entrar, galera. Vamos chegando, compartilhem a live aí com quem vocês gostem, hein? Vamos lá. Fala, Renan, tudo bom? Opa, bom dia, Pedro. Tudo bom? Maravilha. Que bom, cara. Prazer te receber aqui, pô. Cara, aí é foda, é o primeiro colocado no desafio do 21 dias da turma 34. Então, tô aqui feliz de receber para você contar como é que você venceu esse desafio, cara. Opa, eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado pelo convite aí, fico honrado. E realmente foi algo muito avassalador aí, muito dinâmico e nunca imaginei isso e aqui estamos, né, fazendo essa live e agradeço muito a galera Smart da comunidade e é isso aí, vamos para cima. Bora pra cima. Renan, vamos fazer o seguinte, cara. Primeiro, se apresente aqui, tanto para mim, né, que bate pouco papo com você ainda, apresente aqui para os nossos seguidores, para a comunidade Smart que está nos assistindo. Chamei aqui o pessoal da sua turma 34 para assistir e da turma nova 35 que está chegando, porque, poxa, eles vão passar agora pelo desafio dos 21 dias de novo. Então se apresente, fala quem que é esse cara daí, né, que cidade você mora, né? Como é que você, sua profissão de origem, quiser falar, e como é que você se despertou para o mundo dos leilões? Claro, tá bom. Meu nome é Renan, né, Pegoretti, sou natural de Jundiaí, São Paulo, né, uma cidade que fica entre Campinas e São Paulo. Eu sou engenheiro agrônomo, né, me formei em agronomia em Botucatu, trabalho na área já há 15 anos. Hoje sou casado com a Flávia, um beijo, Flávia, tá aqui nos assistindo. Sou pai, tenho 2 filhos pequenos, né, o Lucas e o Rafa, de 2 e de 4 anos. E nunca pensei em trabalhar com leilões, né? Trabalho com plantas, né? Sou engenheiro agrônomo, então estou sempre na estrada, sempre viajando e, e conhecendo, né? Acabei caindo procurando sobre outras formas de investimento, né? Como aumentar o patrimônio. Acabei conhecendo os leilões e acabei caindo aqui de paraquedas na Smart, né? Eu tenho certeza que foi uma excelente escolha que eu fiz e vim parar no lugar certo, né? Como eu te falei, eu sou agrônomo, eu trabalho no estado de São Paulo, né? Então trabalho hoje com vendas, especificamente com sementes, né? Trabalho com sementes de FLV, né? Que são frutas, legumes, né? E verduras. E a minha rotina é não ter rotina, né? Na verdade, eu tô sempre na estrada aí. Então, sempre visitando, enfim, clientes, produtores, lojas, cooperativas, né? Então, minha rotina é bem puxada e comecei há 15 anos nesse ramo, né? Então, era solteiro, não era casado, não tinha filhos. Então, era muito bom, né? Estar sempre rodando, cada dia num lugar novo, etc e tal. Mas hoje, né, já depois de 15 anos, já com 2 filhos pequenos, a rotina já não é tão legal assim, porque eu fico muito longe, né, fora de casa, gostaria de ter mais tempo com os meus filhos, né, de, né, acompanhar eles crescerem, a infância, né, enfim, fazer as coisas básicas, tomar café, levar eles para dormir, né, muitas coisas que a gente acaba não tendo tempo de fazer, né, claro, gosto do meu trabalho, da minha profissão, sou muito grato, né, tenho um salário bom, etc e tal, porém tem o seu preço, né, então tudo na vida tem um Sim. prós e contra, né, então trade-off aí, então pensando nisso, né, falar o que eu quero fazer, né, da minha vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, né, como eu posso, né, mudar de vida, alavancar patrimônio, conquistar a liberdade financeira, a liberdade geográfica, né, então foi pensando nisso aí que eu dei
primeiro passo aí, né, inicial para entrar no mundo dos leilões, né? Muito bem apresentado, Renan. Então, você vê, o Renan falou pra gente, ó, minha rotina é não ter rotina, gente. Olha aí, viaja muito, né, para fazer vendas aí, né, na área aí de sementes e isso é bom por um lado, né? Óbvio, igual o Renan falou, poxa, tem meu emprego, um bom salário, sou grato a isso. Agora tem ônus e bônus. O bônus é o salário, é o emprego e tal, mas o ônus, viajar muito e tal. Então, o que que o Renan vislumbrou? O que que vários do que entram na comunidade vislumbram? Encurtar talvez uma aposentadoria. Ó, o horizonte do Renan, daqui 5, 10 anos, talvez eu possa diminuir de ritmo. A gente encontra nos leilões, gente, uma forma de criar uma renda extra, que talvez daqui 5, 10 anos seja uma renda principal que nos propicie, né, viajar menos ou até viajar mais, mas aí viajar a lazer e tal. Então, é isso que a gente acaba buscando vários e vários martanos. Quem tiver aqui, foi martando, já está rematando, fale para a gente também no chat, tá? O que que vocês buscam nos leilões, tá? E qual que é a projeção de vocês. A maioria é essa, Renan. A maioria é buscando encurtar o caminho da aposentadoria, da segurança financeira, para ter mais tempo de qualidade com a família e, pelo visto, você está no caminho certo. Não só você está no caminho certo, mas você está na toada certa, porque, poxa, acelerar, tá com 8 imóveis em cerca aí de um mês, né? Depois você conta que já passou do desafio, tá? Mas já começar arrematando uns 21 dias, é porque você vai fazer acontecer, já está fazendo acontecer nos leilões. Mas conte pra gente, quem tá de fora, Renan, fala assim, pô, mas que loucura, cara. O Renan, então, não entendia de leilões, começou a aprender sobre leilões, não é da área de imóveis, né? É agrônomo, então podia talvez arrematar mais imóveis rurais, mas não é da área de imóveis, e em 21 dias tá né, se sentindo confiante para arrematar. Conte pra gente aqui, Renan, como é que foi essa trajetória? Entrou na Smart, e aí o que que você fez de aprendizado? Como é que foi essa trilha do aprendizado para sentir segurança, para fazer essas arrematações? Claro. Bom, vamos começar do início, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, como AT, né, os agrônomos, na maioria começam com AT, assistente técnico. Aí eu rodava com os representantes, né? E um dos representantes, ele era arrematante caixa, né? Ele já comprava imóveis da caixa, em leilão, fazia reforma e tal. Isso eu tô falando 2012, acho, faz uns 13 anos aí. Só que isso aí ficou na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, mas como é que o cara faz isso? Compra uma casa com gente morando, nunca viu por dentro, que coisa maluca, né? Esse cara é meio doido, eu pensava assim, né? Mas isso aí ficou na minha cabeça e passou, não fui atrás e tal, né? E segui a vida. Aí eu assim, sempre busquei conhecimentos, assim, financeiros, né? Fiz um MBA em finanças, comecei a investir, renda fixa, aquela coisa toda, né? E aí eu tava assistindo até um podcast de finanças lá, dos sócios, né? Aí até era do Bruno Perini e tal, e ele falou, dos podcasts que ele fez era sobre, né, imóveis de leilão, né? E aí ele estava falando que ele estava vendendo, né, os investimentos dele, os fundos imobiliários, e aplicando em leilão, porque ele viu que era um ótimo investimento, né? E isso aí foi uma virada de chave para mim. Falei, pô, eu sigo o cara conhece e tal. Se ele está fazendo isso, porque é um bom negócio, né? Aí eu falei, vou atrás, né? E comecei a procurar, né, na internet, conteúdos, esses gratuitos mesmo e tal. E o que eu fazia, né? Como eu viajo muito de carro e tal, eu baixava os podcasts, né? Baixava o podcast offline, que às vezes estou viajando, não dava para ver ao vivo, não dava para ver, né, YouTube, etc. Ia ouvindo, né? Às vezes tinha uma viagem de 4, 5 horas de carro, meu, ficava ouvindo podcast direto e tal, começando a conhecer, né? Despertar o interesse e tal. Até que eu caí na Smart, né? Que eu descobri a Smart, e aí virei fã, comecei a consumir o conteúdo e tal. E logo na sequência já abriram as inscrições, né, para a turma 34 e tal, já me inscrevi, fiquei lá na lista de espera e fiquei aguardando. Eu falei, ó, eu já ouvi bastante coisa, e tudo que eu ouvi só tem coisa boa falando da Smart, então eu acho que se eu for entrar, eu quero entrar com conhecimento, eu quero buscar, fazer um curso eu vou entrar numa comunidade. Eu pensei assim, né, vou entrar numa comunidade porque daí eu vou ter todo o apoio, todo o suporte, né, porque o meu medo era
assim, começar na loucura, fazer uns lances aí, sem saber o que estava fazendo, né? Falei, então eu vou buscar primeiro o conhecimento, né? Então foi aí que eu acabei entrando na turma 34. Assim, assisti aquelas lives, 3 lives, né, que vocês fazem, masterclass, gratuita. Não tinha me convencido ainda, sinceramente. Na quinta-feira ainda eu falei, não, eu acho que eu não vou fazer, porque vai ser muito corrido, tô no meio da safra aqui, não vai dar tempo, não vou conseguir acompanhar e tal. E não fiquei convencido, sinceramente. Hum. Aí eu lembro que o Renan, né, falou assim, olha, vocês vão ter um desafio de 21 dias, que vocês não vão arrematar imóveis em 3 semanas e tal. Eu ouvi isso a primeira vez, eu falei, não, não é possível, esse cara tá doido. Como é que eu vou fazer isso? Eu não sei nada. Não conheço. Como é que eu vou arrematar um imóvel em 21 dias? Que desafio é esse? E olha para você ver, aqui estou vencedor desse desafio. 6 semanas depois, é algo assim maravilhoso que realmente quem entrar na comunidade Smart, fazer o DZA, você vai assim mudar de vida, mudar de patamar e com segurança, né? Então, com todos os benefícios que tem, a gente vai falar mais para frente, mas é algo assim realmente que se você está na dúvida, faça, né? Toma essa decisão. Pense em você, pense na sua família, né, no seu futuro, na sua liberdade, que realmente vale muito a pena fazer isso. Pois é. Que sensacional, cara. Porque o momento que você narrou é exatamente o momento que estamos aqui, ó. Eu coloquei aqui embaixo. Digite T35 para as últimas vagas da turma 35 da Smart. Então já tinha passado o evento, né? Nós já tínhamos aberto a vaga, mas você ainda não estava convencido. Aí na hora que você foi desafiado a arrematar o seu primeiro imóvel em 21 dias, apesar de você ainda manter o nó incrédulo, pô, mas como é possível arrematar em 21 dias? Aquele desafio deve ter te estimulado a sair da cadeira, porque às vezes a gente sempre procrastina, cara. É do ser humano ser procrastinador, e às vezes a gente procrastina e fala assim: não, tá no momento da safra, tá no momento do trabalho pesado aqui, vou pegar na época das férias, eu tô com um menino pequeno e tal, a gente procrastina. E esse é o intuito que a gente busca na hora que a gente faz o desafio para vocês, é instigar vocês a sair da zona de conforto, a mudar, a buscar prosperidade, a mudança de vida, suas e da família de vocês. Porque muita gente fica bordando, não, vou continuar aqui, vou assistindo aqui o Smartcast no Spotify, vou aprendendo aos poucos para daqui 1 ano, 2 anos, na hora que eu conseguir folgar, eu começar a arrematar. E é justamente o contrário. Você tem que começar a arrematar, a ganhar dinheiro com leilão para conseguir folgar. É para conseguir ter mais dinheiro, é para conseguir ter mais tempo. E é isso que a gente alcançou com o desafio. O desafio dos 21 dias, Renan, ele começou, foi na turma 31, informalmente. A gente só chegava e colocava, gente, vamos lá, vocês têm 3 semanas, as 3 primeiras semanas, galera, são semanas que a gente faz da trilha, tá? Que a gente começa com os imóveis caixa, são os mais tranquilos, a gente começa a primeira semana garimpagem, viabilidade financeira, segunda semana viabilidade jurídica, terceira semana debate, decisão final. Vocês veem imóveis arrematados pela gente na segunda-feira, a gente trabalha com vocês na quinta-feira, tá? Os imóveis garimpados e viabilizados por vocês para ver se está tudo certo. E aí a gente estimula, nessas 3 semanas vocês têm um conhecimento. Então, por que não dar o lance num tipo de leilão que não tem leiloeiro, que você pode dar o lance e não precisa honrar? Se você não tiver convicto que vale a pena, você pode desistir. A gente falou, opa, vamos tirar essa galera da zona de conforto, vamos fazer eles entrar no site da Caixa, fazer cadastro, fazer proposta, ser atendido pelo Smart Caixa. Smart Caixa faz um double check de habilidade financeira e jurídica para você comparar se a sua está sendo bem feita. Aí a gente começou informalmente, deu certo. Na turma 32 deu mais certo. Aí na turma 36 a gente oficializou o desafio dos 21 dias. Agora tem premiação no desafio. O Renan, por exemplo, já vai ganhar o ingresso dele do Smart Experience, né? Porque ele foi o vencedor do desafio. E tem vários outros aí, né? Não precisa ser o vencedor. Você cumprindo as metas, vocês ganham destaque nos anúncios gratuitos, vocês ganham insider da turma seguinte. A ideia é ecossistema Smart, você só fica parado se quiser. Renan, aí diga pra gente a sua experiência. Você contou então, né, como é que foi ali o despertar. Pô, tava desconfiado nem ia entrar. Aí viu o desafio, ficou instigado. Vou entrar. Ok. Botou o pezinho dentro do ecossistema Smart, entrou pra turma 34. Como é que foi? Aí essas 3 semanas seguintes.
Então, Pedro, foi assim, na sexta-feira, né? Eu tava voltando de viagem, pensando nisso. Eu falei, não, quer saber? Eu vou me dar essa oportunidade, vou me dar essa chance. Parei o carro, né? Paguei lá, passei o cartão, entrei para dentro, já entrei no grupo lá, já me passaram o link da Smart Cred, já no mesmo momento já mandei os documentos lá, muito rapidamente. Quando foi segunda-feira, já estava com o crédito aprovado, já começou no dia 18 de agosto, começou no DZA, da turma 34, e aí mergulhei de cabeça, né? A gente tem as aulas gravadas, né? Tem as aulas ao vivo, então assim, me dediquei bastante. Todo momento que tinha, eu assistia ali, ou começava a assistir a aula, falei, vou começar, né, assistindo conteúdo gravado, para chegar na live já com algum conteúdo, alguma informação, sabendo alguma coisa, né? E foi isso, acordava mais cedo, assistia de manhã, na hora do almoço também assistia, à noite assistia também, quando os meninos iam dormir ou no hotel, assistia mais, assim, eu sei que eu fiquei, assim, as 3 semanas, né, as 2 primeiras semanas eu fiquei assistindo tudo que tinha e ganhando, né, conhecimento. As lives são sensacionais, o plantão de dúvidas, os insights ajudam muito a gente também, lá o grupo. Então, assim, às vezes é muita dúvida que você nem sabe que você ia ter, né? Mas a pessoa já está ali falando, tirando a dúvida, então você já vai ganhando esse conhecimento. E o legal é que é na prática, né? Então, ali ao vivo, a pessoa manda lá o card, manda o imóvel ali, e a gente tem todo esse acompanhamento de vocês, dos mentores, dos tubarões também, que é outra coisa fantástica, né? Você ouvir um tubarão falando ali da experiência dele, da praticidade, como ele faz, aquilo assim, quebra uns paradigmas muito grandes, né? Então foi assim, né? Como o desafio era da caixa, né? Venda direta e venda online, né? Então a gente focou muito nisso daí no início, né? E realmente é muito bom isso, porque é vamos dizer, um ambiente mais controlado, né? Vamos dizer assim, como se fosse uma piscina rasa ali. Não, vou entrar aqui, vou pôr o pezinho, né? Tem todo o suporte da galera da Smart, eles levantam pra gente tudo, informações jurídicas, débitos, IPTU, condomínio, etc. Então você tem esses 2 dias, né, gente? Depois que você faz a proposta, você ainda tem 2 dias para decidir de pagar o boleto, não tem multa, não tem leiloeiro, não tem nada, né? Então, realmente o desafio, né, é muito interessante por causa disso. Você se desafia e ao mesmo tempo você tem um suporte maravilhoso e um ambiente controlado, né, que você consegue, né, calcular exatamente, né, onde você está indo, os seus riscos, né? Tem, por exemplo, a calculadora também da Smart, que é fantástica, você consegue colocar lá todas as despesas, estimativa de obra e tal, né? Então foi assim, eu comecei a garimpar, né? No começo eu tinha aquela crença limitante, falei, olha, eu vou arrematar, mas eu vou arrematar aqui na minha cidade, né? Aqui em Jundiaí, vai ser aqui perto, porque aqui eu conheço os bairros, já fiquei pensando, né? Tenho pedreiro, tenho pintor, eu tenho, sei lá, conheço os cartórios, conheço os corretores, né? Pensei nesse aí primeiro, né? E aí depois falaram de cotizar, né? Essa é outra coisa também que é maravilhosa. Já deixar um abraço para meus sócios, né? O Felipe e o Thales. Porque também é a primeira vez que fala, não, você pode cotizar, você pode comprar, né, imóvel com outra pessoa. Eu pensava, não, como é que eu vou fazer isso? Eu não vou fazer isso, é coisa absurda isso. Vou comprar um imóvel, vou dar o dinheiro e o imóvel vai registrar no nome de outra pessoa, que às vezes eu nem conheço, nem sei quem é, né? Então eu fiquei, não, vou começar sozinho aqui na minha cidade e vou arrematar sozinho, né? Aí começou a garimpar, mas aí vai, né, nos grupos, o pessoal, eu tô aqui vendo um imóvel, vocês não querem analisar comigo e tal, vamos criar um grupo, olha aqui. A gente foi criando grupos, né, criando conexões, fomos garimpando, participamos de algumas, aquelas venda online, né, que tem um cronômetro e tal, e demos alguns lances, fizemos todo o estudo, mas perdemos, né? Os primeiros, assim, foram até um pouco frustrantes, porque passou da nossa viabilidade, nosso teto e tal, né? Então a gente ficava assim, estudando o imóvel por horas, a fio e tal, e chegava lá, passou do preço teto, né? Então, assim, no começo até um pouco frustrante e tal, né? Mas aí a gente não pode desistir, né? Tem que continuar. E a pessoa fala, não, vai, faça, que uma hora vai aparecer. Até que a gente, né, montou o grupo, né, do nosso trio hoje,
começamos a focar na garimpagem, falou, a gente tem esse objetivo e tal, vamos começar, né, um imóvel pop aí pela Caixa e vamos em cima. Daí a gente achou o primeiro imóvel, né, que foi um apartamento lá em Juiz de Fora. Esse foi venda direta, né? Aí a gente analisou tudo. O Thales já conhecia lá um pouco mais a região, falou, não, tem alguns corretores aqui e tal. Entrou em contato com os corretores, falaram super bem, não, é pop, mas o condomínio é top, tem piscina, tem área de lazer. Eu acabei de vender um apartamento aqui e tal, é muito bom, tem supermercado na frente. Foi super bem recomendado, né? A gente falou, não, então vamos dar o primeiro passo, né? Daí fiz a proposta lá, era financiado, né? Então a gente deu 5% só de entrada, então outra coisa maravilhosa da Caixa, né? 5% de sinal. Então você imagina um imóvel tava por 100 mil, a gente deu 5 mil de entrada, ainda dividido em três, né? Ficou R$ 1.700 para cada um, né? Então assim, onde que você imaginaria comprar um imóvel por R$ 1.700, né? Nem o Samsung velho, nem o celular Samsung velho aí de 2 anos de uso, às vezes você vai achar por R$ 1.700. 3 pessoas, então, dividindo, 1.700 para cada um. R$ 1.700 para cada um. A Smart está dando todo o suporte aqui pra gente, tal, levantou. Tem também algumas dívidas de condomínio e tal, a gente está tratando aí com a Caixa para pagar. Mas assim, a gente até estava marcando aqui, ó, expectativa de vender ele por 180 mil, né? Dando um ROI aí de 47%, né? E um lucro aí final de R$ 21.000, né? Aí dividido para três, R$ 7.000 de lucro, né? Nessa primeira operação aí, né? Tá vendo, galera? Então, a primeira arrematação já feita em parceria, tá? Já estando 47% de ROI. Gente, isso aqui eu fiquei maravilhado, porque duas coisas que o Renan falou aqui pra gente nessa trajetória que ele falou do desafio das 3 semanas, que o afinco que ele teve para chegar, botar, se esforçar para assistir às aulas e tudo, isso aí, óbvio, cada um de vocês, as ferramentas estão todas à disposição, mas cada um de vocês tem o time de vocês, tem um tanto que vai dedicar, e as parcerias. Tá? O Renan foi lá e já de cara já começou a fazer parcerias. E muita gente, Renan, chega pra gente e fala assim: não, mas como é que funciona? Eu gostei dessa ideia, né? No primeiro momento surge uma repulsa, poxa, igual você, eu vou colocar no imóvel o nome de outra pessoa, eu vou ter o imóvel o nome de outra pessoa, não. Mas depois as pessoas entendem dentro do ecossistema Smart que vale a pena se juntar, unir forças para comprar imóvel conjunto. Mas aí vem aquelas perguntas pra gente: como que eu faço para ter parceiros? Como que funciona isso? Gente, não tem fórmula mágica. Você tem que ser visto para ser lembrado. Você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. O que acontece? Eu, por exemplo, visivelmente, eu vi o Renan ali dentro da turma 34, no grupo de WhatsApp, tá? Todo dia participando, interagindo, demonstrando interesse, demonstrando que estava aprendendo, postando dúvidas, até reclamando demais na época do aplicativo, do Smart App, porque o Smart App tinha acabado de passar por uma atualização que a gente remodelou ele todo. E eu, né, como todo software, na hora que a gente remodela ali, a gente tem erros. O Renan ficava lá o dia inteiro. Tem erro aqui, não sei o quê. O pessoal deve ter visto, falou assim, esse cara tá garimpando, esse cara tá aqui, tá trabalhando, tá com a mão na massa, é um bom parceiro. Na hora que surge isso, poxa, já vai começar a trocar inbox ali. Opa, peraí, ô Thales, vem cá, ô Renan, vem cá, ô Felipe, vem cá. E no final das contas, aqueles que estão sendo vistos são chamados, são lembrados, vão montando grupo e vão fazendo parcerias, tá, gente? Essa é a filosofia da Smart. Então já fica a dica aqui, tanto para quem é da turma 34, quanto para quem está entrando agora da turma 35, da postura do Renan ali. Quem não é visto não é lembrado, e né, você tem que ser interessante, você tem que mostrar que você está fazendo acontecer. Foi isso que o Renan fez, tá? Já foi lá, já fez uma parceria com o Thiago, não sei se o Felipe já entrou nesse primeiro imóvel de Juiz de Fora, e já carimbou ali o primeiro imóvel do desafio. Você pegou, se eu não me engano, outro imóvel Caixa, e depois você pegou vários aí de Santander. Conta aí pra gente essa trajetória, Felipe. Sim. Ô, Renan. Depois a gente arrematou um outro imóvel Caixa também, né, essa também foi venda direta. Esse foi um apartamento pop lá na Bahia, né? E esse foi à vista, foi o único à vista, né, os outros todos foram financiados. Esse foi 69 mil, né? A gente cotizou em três. Esse é o Thales e a minha mãe entrou, cotizei com a minha mãe também, que
a gente acaba contando para a família e todo mundo acaba querendo entrar junto também, né? Esse a gente pagou 69 mil nele, a expectativa de venda é de 130 mil, né? Um ROI de 40%, né? E um resultado consolidado de 32 mil, né? Essas são as previsões, né? Claro que a gente ainda está no início, estamos ali registrando e tal, né? E para tomar posse, etc. Mas assim, eu fiz algumas propostas também, né? Ou que foram superadas, ou que acabou não passando o nosso preço teto, ou acabou voltando para a gente, mas assim, a gente acabou desistindo, né? Teve, por exemplo, uma casa de. Nessas conversas aí com o pessoal, a gente acabou formando um grupo da turma 34, acho que tinha uns 5 ou 6. A gente viu uma casa, né, no litoral em Bertioga, uma casa maravilhosa, com piscina e tal. A gente ficou uma semana ali em cima da casa e tal. E participamos do leilão, mas acabamos perdendo, né? Então, isso aí foi bom porque a gente acabou criando muitas conexões, né? A gente viu quem era parceiro, realmente quem estava afim ali, estava na mesma mentalidade, né? Na mesma empenho ali e tal. E a gente foi criando outros grupos, então a gente foi sabendo, ó, tal fulano é de tal região, então se eu for cotizar com alguém, eu vou chamar ela, né? Ou outro tem mais especialidade, outro é advogado, né? Conhece mais coisa. Então, assim, a gente foi se segmentando, né? Eu sei que um parceiro, ele no momento ele não quer entrar à vista, só entra financiado, então se for à vista eu já vou chamar outra pessoa, né? Então a gente foi criando essas conexões, né? Foi muito atrás. Tem o mapa dos Smartamos também, que é sensacional. Sempre entro lá e chamo algum colega Smartamo para nos ajudar, né? Então, assim, você vai dando uns passos, vai quebrando os medos, né? Quebrando alguns paradigmas. Então, entra em contato com corretoras, faz esse levantamento, né? E a gente foi garimpando, e a gente estava procurando imóveis próprios e financiado, né? E em determinado momento a gente viu que não tinha tanta opção assim, né, na Caixa, naquele momento. Eu falei, vamos fazer o seguinte então, vamos sair um pouco desse universo, né? Vamos para outros, né? Sair um pouco de venda direta e venda online, vamos para licitação aberta, para o segundo leilão, né, e tal. Mas assim, isso sempre, né, com a força da cotização, né, dos colegas, né? Porque eu falo, se fosse sozinho, talvez eu não teria arrematado, ou teria arrematado um, talvez, né? Mas assim, em 6 semanas foram 8 imóveis, né? Então, assim, até meio um número meio alto, né? Até assusta um pouco às vezes, mas assim, é pela força do grupo, né? Então a gente divide as tarefas, divide as responsabilidades, né? Cada um faz uma coisa, enfim. Aí o Thales, né? A gente brinca que o Thales é o nosso Batman, né? Porque ele é médico e eu não sei se ele já fez muito plantão na vida dele, mas ele passa as noites em claro, assim, garimpando imóveis, sabe? É uma coisa maluca. E a gente acorda de manhã, assim, 7 da manhã, ele fala, ó, garimpei aqui todo o edital aqui do Banco Inter e tal, eu selecionei 30 imóveis aqui, passou no meu filtro. Agora vamos fazer mais um filtro refinado aqui e tal, né? Eu lembro daquele módulo que vocês liberaram, do Garimpando com os Tubarões, né? Do Fernando Merli. E aquilo lá, assim, sabe aquele meme que, tipo, explode a mente, assim, sabe? Foi tipo isso daí, sabe? Eu tava entrando lá na caixa, né? No Imóveis Caixa, filtrava por desconto, filtrava por estado de São Paulo, sabe? E depois desse módulo, dessa aula, assim, eu falei, nossa, eu tô fazendo coisa errada, né? Não que eu tô fazendo errado, mas assim, eu tô muito limitado aqui, eu tenho que dar um passo além, né? Aí a gente entrou lá nos imóveis do Banco Inter, né? Que é 20% só de entrada, mais o leiloeiro. E a gente selecionou lá 4 imóveis, né? Eu lembro que a gente selecionou 4 imóveis. Um deles, inclusive, era em Jundiaí, né? E era um imóvel perto da minha casa. Esse a gente acabou não arrematando, porque o preço subiu muito, passou do nosso preço teto. Mas assim, eu fiquei meio vidrado nesse imóvel e passava em frente dele lá praticamente quase todo dia. Já tinha feito até na minha cabeça, né? Projetos de como que eu ia reformar e tal. Fiquei muito apegado a esse imóvel, né? E chegou no leilão lá, rapidamente já passou do nosso preço teto. Foi um pouco frustrante no início, né? A gente, às vezes, no começo pega amor, né? Os imóveis, a gente fica meio Sim, animadaço. Se der errado, a gente frustra. E quem, então, demora a conseguir arrematar o primeiro, fica mais frustrado ainda. Você, pelo menos, já tinha pegado alguns, né? sim, já estava com 2 arrematações, né? E aí, nesse mesmo leilão,
a gente pegou 2 imóveis, né? Dois Aí. imóveis em Joinville, né? Em Santa Catarina. Um foi um apartamento e outro foi uma casa, né? Uma casa de rua. Então, assim, foi ruim, mas foi muito bom. Falar, perdi a casa de Jundiaí, mas ao mesmo tempo seguimos 2 imóveis aí, né? Uma excelente região, imóveis bons, né? Esse, como é do Banco Inter, tinha fotos internas, então você já tem uma, sabe, precificar melhor, né? Que eu vou precisar de reforma, etc. e tal, né? Então, esse foi daí o terceiro e o quarto imóveis, né? E aí Tem, tem estimativa, quer dizer, até antes, eu vou querer que você fala para mim, pode pegar as anotações de estimativa de retorno e tal, mas vejam bem, tá? Que o Renan e a turma do Renan fizeram certíssimo. Eles botaram um pezinho nos imóveis caixa, gente, mas isso é ali, ó, para começar. Igual ele falou, piscina rasa. Tem lucro demais. Tem gente que fica no imóvel caixa o resto da vida. Agora, por que você vai se ater a só imóvel caixa se você pode arrematar imóvel de qualquer banco, se você pode arrematar imóvel de leilão judicial? Na Smart, a gente ensina vocês a arrematar qualquer tipo de leilão de imóvel, seja do banco que for, seja judicial. O que importa é ter lucro, não importa onde está o imóvel, não importa o tipo de leilão. A gente começa o desafio pela Caixa simplesmente porque ela é uma ótima porta de entrada, porque ela é ali uma piscina segura para vocês começarem. Mas depois que pegou o aprendizado, gente, ó, pode pegar do banco que for, que você tem um conhecimento, você é smartando, você tem as ferramentas corretas, você tem os parceiros corretos para te ajudar a avaliar. Então, nisso aí, o Renan e a turma já avançaram então para imóveis do Banco Inter e imóveis do Banco Santander, né, Renan? exatamente, é. Banco Inter foi primeiro, depois o Santander. E Esse aí, antes de você falar aqui, é, ó, dos valores, que valores estimados, tá? Porque Marivaldo Underline Oz, tá? Eu já tinha perguntado antes e perguntou de novo. Ele já vendeu alguns desses imóveis? Marivaldo, eu não sei se você pegou no começo da live, o Renan começou a arrematar esses imóveis tem cerca de um mês e pouquinho. 6 semanas. Esses imóveis foram arrematados em 3 semanas, né? E depois ele já vai avançar, agora já deve ter umas 6 semanas. Então, não deu tempo ainda de registrar e revender o imóvel. A gente brinca que a gente faz trade de imóvel, que a gente compra e vende com muita velocidade, mas imóvel é um bem que você demora um tempo. Ah, você arrematou, você tem que ter a regularização do imóvel, eventualmente a desocupação, depois a revenda. Então, em geral, vai demorar ali 6 meses, tá? Até 12 meses a gente coloca no horizonte seguro para revender, tá bom? Então, só para deixar isso bem claro, o que o Renan está colocando aqui são projeções de lucro e a gente trouxe ele para fazer a live de imediato porque ele foi o ganhador do desafio da primeira arrematação em 21 dias, para mostrar para vocês que dá para arrematar rápido. Agora, a revenda e o lucro no bolso ainda vai vir, né, Renan? Com certeza, são estimativas. Até porque eu pensei, olha, como a maturação é de 6 a 12 meses, né? Então eu tenho que começar agora, né? Quanto antes eu começar, antes eu vou ter o resultado, né? E a minha ideia é, depois de 12 imóveis aí, que a gente faça a venda, pegar todo esse dinheiro, esse lucro, reinvestir em leilões, né? E eu imagino assim que a partir do segundo ciclo, né? Vamos dizer assim, 12 imóveis vendidos, daí você remata mais 12, né? Já está em 20 e poucos imóveis. Aí sim você já vai ter um montante considerável, uma experiência para conseguir, né, alavancar isso e conseguir viver realmente de leilões, né? Que esse que é o objetivo, Perfeito. né? Perfeito. Ó, o Marival tá falando aqui que é da turma 34, da sua turma. Então, pronto, ó, tá se inspirando, né, na sua trajetória para fazer igual. Mas diga aí, Renan, e a rentabilidade projetada desses imóveis do Inter? Então, do apartamento, né, em Joinville, a gente pagou 140 mil e a expectativa de venda é 220 mil, né? Uma reforma básica e tal, um ROI de 37%, né? Uhum. Retorno absoluto de 28 mil. Então, assim, a gente sempre coloca aí um ROI mínimo de 35%, né, para fazer as arrematações. Esse acabou subindo um pouco o lance ali, porque teve disputa e tal, mas ficou dentro da nossa viabilidade, né? Então, assim, olhando em perspectiva, né, talvez eu falo, talvez poderia ter um ROI até maior, né? Mas assim, nesse momento o que eu estava pensando era ganhar experiência, expertise, né? Então o feito é melhor do que o perfeito, né? Então, tome como base, por exemplo, a taxa de juros aí, a Selic, né, 15%. Então, assim,
Se tiver acima de 15%, porque vai dar trabalho, né? Demora, tem que ir atrás e tal. Então, assim, o que tiver acima de 15%, nesse primeiro momento já está valendo, né? Então, que seja 20, 25, 30% de ROI, né? O importante é você colocar o pezinho, ganhar experiência, né? Criar conexões para fazer depois esse imóvel girar, né? Essa foi a mentalidade. E também, gente, igual eu falei, 140 mil, uma entrada de 20%, né? Então dá 28 mil, a gente dividiu em 3, né? Dá 9 mil, né? Menos de 10 mil reais também, aí por cada um. Então você vê que não é um montante assim muito absurdo, né? Então, Perfeito. esses Até porque oito imóveis, né? o Banco Inter estava financiando com 30% de entrada, não é isso? Tá certo, é 30%, correto. 20 é o Santander, né? 30% de entrada. Então foi um pouquinho mais e tal. Mas assim, gente, todos esses 8 imóveis, estava fazendo uma conta aqui, eu não gastei cerca de 100 mil reais, entendeu? Então, em que outra situação você conseguiria arrematar, comprar 8 imóveis com menos de 100 mil reais aí, né? Então, somente com leilões, né? Então, você Perfeito, porque você diversifica, aliou. você pulveriza, né? Perfeito, você aliou aí alavancagem financeira com os financiamentos, mais a compra, né, em conjunto, a cotização. Aí pronto, você fez 8 arrematações com 100 mil reais, show de bola. É isso aí, esse é o segredo, né? É cotizar e financiamento, né? Alavancagem financeira, que é fundamental, né? Então, todos os 8 foram extrajudiciais, né? Que eu acredito Uhum. que para quem está começando é mais fácil. Eu ainda não fiz nenhum judicial. Estamos estudando um agora, uma sala comercial lá em Juiz de Fora, que talvez seja a primeira arrematação judicial, mas por enquanto foi só extrajudicial, né? Então, a outra trava que eu tenho ainda, falei, não, vou começar no extra, porque não tenho muita familiaridade com termos jurídicos, né? Peguei um processo para ler, lá tinha 400 páginas, falei, nossa, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu acho que eu vou no extrajudicial, que é mais fácil, né? Só preciso ler a matrícula lá, viu que consolidou e beleza, né? Então, começar pela prova mais fácil primeiro, né? Foi assim que eu Eu pensei, né? falaria com você assim que é só ir aos poucos, mas e o aos poucos do Renan é acelerado. Então, aos poucos dele é daqui a um mês ele vai falar, pronto, tá arrematado judicial também, galera. Eu quero mostrar para vocês antes do Renan terminar de falar de todos os imóveis e ver se o Thiago e o Felipe estão na área. Olha aqui que legal, gente. Desafio dos 21 dias de Smart Start. E aqui tá o pódio, ó. O Renan tá em primeiro, tá aqui depois o Thiago e o Marcos. Aqui tá 2 arrematações, por quê? Porque o desafio, ele se restringia a imóveis venda online e compra direta caixa, que são imóveis que podem desistir. O Renan foi lá e já pegou imóveis do Banco Inter e Santander. Ok, ótimo, parabéns pro Renan. Mas o desafio a gente só computava os imóveis venda online e venda direta. E aqui o ranking das arrematações, ó. Outros esmartanos que arremataram no desafio. Vocês vão ver, gente, deu o quê? 62 esmartanos arrematando imóveis no desafio. Fora isso, outros mais de 100 esmartanos, gente, que completaram o desafio, que foi o quê? Aprovar o crédito e fazer uma proposta no imóvel caixa, porque ali vocês estão se exercitando. Vocês estão saindo da zona de conforto. Essas pessoas, elas podem até não ter chegado a arrematar de fato, mas elas fizeram uma proposta vencedora na caixa, aprovaram crédito, passaram por toda a jornada de quem arremata de fato. Ali, ela já sabe, está familiarizada ali, ela fez a análise de viabilidade dela, depois a Smart Caixa conferiu com ela teve a oportunidade, só depois ela virou assim, não tá na hora, esse imóvel não é viável, não vou pagar o boleto. Ok, tranquilo. Mas ali, ó, vocês viram, o desafio é real e vocês podem ser os próximos ganhadores, tá? Do desafio. Renan, você depois ainda tem os imóveis Santander? Conta aí como é que foi, porque o pessoal morre de medo do tal do lance condicionado do Santander, né? Isso, é. Bom, só para finalizar, esse do leilão Inter foi uma casa, a gente rematou por 324 mil, expectativa de venda é 550 mil, 130 mil reais de lucro bruto e um ROI de 35%, né? Então, esse foi o Banco Inter. E agora do Banco Santander, foi semana passada, né, que a gente rematou. A gente rematou 4 imóveis no mesmo leilão, né? A gente entrou pro leilão com 8 imóveis, né, na nossa lista. E a gente dividiu ali, cada um ficou responsável por alguns imóveis. E como era um lance condicionado, né, a gente falou, vamos entrar, vamos participar. Não vamos criar muita expectativa,
né? Porque a gente sabe como é que é o Santander e tal. E vamos participar, né? E a gente foi, a gente, assim, uma coisa que eu tô aprendendo ainda, claro, é não se apegar aos imóveis, né? Então a Uhum. gente fez uma análise bem fria, né? Analisamos, assim, superficialmente, não tinha todas as informações em mãos e tal, mas a gente falou, bom, o banco já vai pagar todos os tributos que tenha, né? De PTU, condomínio, etc. Vimos fotos, mandamos de gente, falou, bom, por esse preço aqui, só o terreno já vale o que a gente está pagando, né? Então, se tudo der errado, pô, a gente vende como valor de terreno, recupera esse dinheiro e bola para frente, né? E aí foi assim que a gente fez. A gente deu o lance, né? Deu os lance mínimo. Inclusive teve uma arrematação que foi arrematada pelo lance mínimo, um lance único, né? Uhum. E eu via o pessoal falando isso daí. E como eu vi muita disputa no início, eu ficava duvidando, mas será que tem isso aí mesmo, né? Arrematar com lance único? E realmente tem, gente. Tem muita oportunidade. Mesmo na caixa, tem na venda direta online, continuo garimpando lá, sempre vejo algumas oportunidades. Então, gente, tem muita coisa mesmo. Esse universo é muito grande, né? Apesar de ter alguns lugares específicos que tem mais disputa, né? As famosas carnes de vaca, mas ainda tem muita oportunidade aí, né? E aí, Perfeito. do Banco Santander, esse edital, Pedro, era um pouco diferente, porque ela não tinha, assim, aquele preço-alvo, sabe? Ela tinha só o preço mínimo, e o que passasse dali, o banco, teoricamente, iria aceitar, né? Ele podia Uhum. recusar a todo momento, mas ele poderia, aceitar o que passava dali, né? E assim foi, a gente, 18, os que foram passando do nosso preço teto, a gente foi descartando, vamos para o outro, e aí, no fim, arrematamos quatro imóveis, né? Nesse leilão. Todos já foram aprovados o crédito, todo o banco aceitou, então a gente está com a ata de arrematação já. Inclusive hoje eu estou num hotel aqui em Batatais, né? E ontem eu estava viajando, consegui uma escapadinha, passei nesse imóvel, uma casa em Jardinópolis, já fui Aí. lá, vi que está desocupado, já bati palma lá no vizinho, já peguei contato, e vi que tinha umas escadas, umas ferramentas lá, o vizinho já estava guardando algumas coisas lá na garagem, sabe? Já entrei em contato com ele, numa boa, amigavelmente, dei um prazo agora para ele de 15 dias para ele tirar as coisas dele lá. Então, muito provavelmente, aí essa aí já vai ser a primeira que a gente vai tomar posse, né? E já dei uma olhada nas fotos, ele me mandou algumas fotos, né? Vai precisar de alguma reforma, nada muito exagerado, né? Mas estava ali no previsto, né? Então, e os outros três imóveis, os quatro imóveis primeiros que a gente já matou, também já estamos finalizando lá o registro, né? A gente está só Uhum. esperando sair lá o TBI para registrar e tal, para a gente daí realmente entrar em contato lá com o ex-mutuário e tal, para fazer toda a negociação, né? Mas assim, Bacana. falando desses imóveis, né? Começar falando deles. Um foi uma casa em Santa Maria, né? No Rio Grande do Sul. A gente já matou por esse talvez foi o maior ROI aqui previsto na nossa lista, né? Uhum. Foi 121 mil arrematado e previsão de venda por 350 a 400 mil reais, né? É um terreno bem grande, uma região que está crescendo bastante, né? Aí vai dar um ROI de 130%, né? Previsão. E um Legal retorno. upgrade nos ROIs, hein? Sim, esse aqui puxou o ROI para cima, né? É. E um resultado consolidado e expectativa em 12 meses de 156 mil reais, né? O outro imóvel foi uma casa em Porto Alegre. Esse a gente cotizou em quatro, né? Tem o Jefferson também, que é da turma 34, o Gaúcho também, que entrou com a gente lá, né? Então, no fim, ele estava participando também do leilão. A gente disputou esse imóvel, sem saber, né, que ele era da Smart. Aí eu comentei lá no grupo que, participei do leilão aqui e tal, né, Santander. Ele falou, pô, eu também participei e tal. Eu falei, putz, se a gente soubesse antes, talvez não tivesse disputado, né? Tivesse ali É. ficado com um lance menor. Mas no fim ele acabou entrando com a gente, ele conhece a região lá, ele tem um tio lá que também é pedreiro, trabalha com obra, então o tio dele já foi lá, já viu, já fez até uma estimativa de custo de reforma, né? Então ele já entrou para dentro, a gente já fez o contrato de cotização, assim, foi tudo muito rápido, Pedro, coisa de uma semana, assim, de conheceu ele, conversou, já foi ver, Bacana. já estamos juntos, já criamos o grupo, né? E com certeza a gente vai ter um bom resultado aí também.
Essa casa, assim, a gente pagou 160 mil, expectativa de venda de 380, sabe? Essa, no início, a gente ficou um pouco assustado, Pedro, porque pelas fotos do edital e pela foto do Google, tava uma coisa. E aí, quando a gente foi lá pessoalmente, meu, o cara, acho que o ex-mutuário lá, não sei se ficou com raiva, o que foi, ele tirou a grade do portão, levou o portão embora, sabe? Tirou todo o gradil, assim, que tinha, uma parte do muro e tal, então ficou uma casa meio exposta, assim, sabe? A gente até ficou com um pouco de medo e tal, e agora, como é que vai ser? Será que tá muito depenada, né? Mas aí ele entrou lá, viu que não tava, não era tudo isso também, não. Ele falou, não, só vamos fazer um gradil aqui, fechar ela aqui, com uma questão de segurança. Daqui a pouco a gente já começa a comprar os materiais de construção e vamos para cima, né? Então, Perfeito. Às vezes a pessoa leva uma coisa ou outra, gente, mas perto do lucro que a gente tem na operação, você repor um gradil, você repor às vezes um vaso, uma pia que a pessoa levou, é irrisório. Mesmo assim, colocando na ponta do lápis, sobra um retorno bom, né, Hernan? com certeza, esse aqui previsto um retorno de 70%, um ROI de 70% Aí, e 90 mil, né? 90 mil de lucro. E esse aqui a gente entrou com 11 mil reais cada um, né? Até o momento. Então, show. Show de e- bola. Aqui o pessoal falando aqui, ó, que o Zé Melo falando que eu tô rindo, que eu tô todo orgulhoso e tamo mesmo, viu, gente? Coisa que mais dá satisfação pra gente é ver o resultado de vocês, né? Ver que o conhecimento que a gente passa para vocês, que a força da comunidade Smart está sendo aplicada, replicada e vocês estão tendo resultado, estão mudando de vida. Então aqui, ó, não só do Renan falar dos resultados próprios dele, mas falar da força da parceria deles chegando, arrematando com o Thales, arrematando com o Felipe Felipe, agora com o Jefferson, né, que você Jefferson. falou? Isso. Jefferson, que você falou. Então, assim, ó, é satisfação pura pra gente. Eu vi aqui que a doutora Patrícia, que também é da turma 34, questionou se pode participar do desafio da turma 35. Pode sim, viu, Patrícia? Então tome cuidado que, inclusive, o Renan vai poder participar também do desafio da turma 35. Qual que é o diferencial? Só que o pódio, os três primeiros colocados ali, a gente computa só da turma nova. Tá? Mas o estímulo do desafio, né, o ranking geral lá, o cumprimento das metas, servem para todos. E aí os outros prêmios, que é destaque no anúncio gratuito, no grupo Zap, que é vocês ganharem o insider da turma seguinte, tá tudo valendo para quem é da turma 34 também, então podem participar. E já fica o aviso aí também, tá, Ana? Pode participar de novo. Legal, bom saber. O desafio é muito bom, né? A gente se desafia. Quem é competitivo aí não gosta de perder, né? Então, isso aí é muito bom mesmo você sair da zona de conforto, né? Parabéns aí pela Smart, mais essa sacada aí que realmente ajuda muita gente a dar o primeiro passo, né? Fazer a primeira arrematação. E Perfeito. aí, e aí Tem mais um imóvel continuando, aí, né? Ou dois. essa que eu falei de Jardinópolis, que é aqui perto do eu tô, que eu já fui lá, já vi que tá desocupado, que estou negociando com o vizinho, né? Expectativa, a gente pagou 119 mil, previsão de 200 a 210 mil de venda, né? Um ROI de 57%. E a última, para finalizar, foi em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Esse foi o lance único, né? A gente pagou 135 mil. É uma casa novinha, acho que o cara construiu duas casas iguais, são vizinhas, e uma dessas foi para leilão, então acho que tem 3 anos aí, se não me engano, de construção, né? Então, um ROI esperado de 85%, né? E assim, eu nunca fui para Parnamirim, né? Nunca pisei na maioria desses imóveis assim. Então essa é outra coisa também que é uma crença limitante que a gente tem, né? Eu tenho que ir lá, eu tenho que ver. Não, não precisa, gente. É a força da comunidade, a força das cotizações, né? Das parcerias. Você tem uma segurança muito maior, né? De estar arrematando, né? Eu falo isso porque quando eu entrei, igual eu falei, quando falaram do desafio, eu falei, não é possível, em 21 dias, como é que eu vou arrematar? E hoje, completando, né, o DZA, 6 semanas, foram 8 arrematações, né? Mais de uma arrematação por semana. E não para por aí não, Renan. Pedro, eu acabei entrando num outro grupo agora também, tem um pessoal da turma 34, tem uns da turma 33. A gente está vendo uma casa em condomínio na Bahia ali. Não, mas o que eu estava comentando é que você enfatizou muito bem que você nunca pisou em
Parnamirim, né, se eu não me engano o nome, e que você citou várias cidades diferentes dentro dessas 8 arrematações. Então, gente, isso é bom frisar, tá? Porque é normal vocês começarem pensando só na região de vocês. Mas lucro não tem CEP, com a força da comunidade, com as ferramentas, com o conhecimento correto, você pode arrematar em qualquer lugar do país, inclusive sozinho. Você não precisa ter o Smartano arrematando lá com você. Você pode chamar o Smartano lá na ponta para te ajudar, você pode achar um diligente para te ajudar, e você avalia imóvel, gente, você consegue fazer avaliação, você consegue fazer tudo à distância. Eu não sei se foi a força da parceria, né, se foi os conhecimentos da comunidade, mas o Renan aí foi e avançou. Inclusive, eu queria ver, Renan, se o Thales e o Felipe não tiverem saído por conta de cair, quiserem participar nesse final, para vocês falarem um pouco disso, se eles quiserem entrar, falarem um pouco disso, até da força que um parceiro dá ao outro no grupo, dessas arrematações à distância. O Felipe e o Thiago, se tiverem na live e quiserem participar aqui nesse finalzinho, só clicar nessa câmera com o sinal de mais que tem aqui embaixo, que vocês entram e falam, inclusive falam como é que é a parceria com esse cara acelerado que é o Renan. Mas, Renan, fala aí pra gente, como é que foi essa ideia de arrematar esse tanto de imóvel em cidades diferentes? Você que está começando, foi tranquilo? Você já assimilou isso de cara? Conte pra gente. Olha, a princípio foi um pouco difícil, né, a gente fazer isso. Eu queria arrematar dentro do estado de São Paulo, né, como eu viajo bastante, eu ficava pensando, não, vou aqui porque qualquer coisa eu consigo pegar o carro e ir lá, né. Aí o primeiro foi em Juiz de Fora, que os sócios estão lá perto também, né. Aí depois desse primeiro, aí perdeu o medo, sabe, igual você pular na piscina, depois que você passou aquele fio na barriga no início, aí você falou, não, agora eu tenho segurança, tenho conhecimento para expandir, né, para dar voos maiores, né. Então, assim, todas as ferramentas que a Smart dá é sensacional, né. Então, de tudo, desde o informe cadastral, que você tem 30 centavos, você consegue levantar os dados, consegue ver processos judiciais, né? Tem a calculadora, tem os cards, você consegue concentrar todas as informações ali, tem o Chame os Tubarões, né? Enfim, tem todo um suporte, né? Tem a mentoria, tem ali o plantão de dúvidas. Então isso te dá uma força, né? O poder da comunidade, né? É difícil até a gente explicar para quem tá fora, sabe? Eu falei para amigos, para parentes, pessoal, eu também quero, também não sei o quê. Como é que é? Eu falei, cara, você tem que entrar. Faça o DZA, entre, que a força da comunidade é muito grande. E quem tá fora é difícil de entender todo o contexto que é, né? É até uma crença limitante que, né, que o pessoal tem, esse pensamento até um pouco pequeno, né? Quando eu comecei a falar que ia fazer o curso, o pessoal falou, mas isso aí é golpe, né? É curso para vender curso. Se fosse tão bom assim, o cara não ia estar ensinando você, ele ia arrematar sozinho, ele não ia passar, mas sabe, é um pensamento pequeno, porque quando você entra na comunidade, você vê os benefícios que tem, né? Hoje chegam as propostas, chegam arrematações, coisa que você não ia ver, que você não ia garimpar, né? Então a força da comunidade, talvez sozinho também você não ia conseguir participar, né? Daquela oportunidade, ou se ia ficar muito restrito. Se eu estivesse sozinho, talvez ia ter uma, duas arrematações, e ia parar por aí, né? Ia esperar, né, girar e tal. Mas não, né? Então, o poder da comunidade é muito interessante, né? Até uma coisa que eu ia falar e acabei esquecendo, assim, eu paguei no cartão de crédito, né, na fatura. E antes de vencer a primeira fatura, né, do curso eu já tinha feito a primeira arrematação, né? E olha que sensacional. Então, é uma coisa que antes de pagar a primeira parcela eu já tinha feito a arrematação. Então, vale muito a pena, gente. Se vocês estão em dúvida, né, pensem em vocês, pensem na sua família, no seu futuro, o que você quer fazer, né? Enquanto antes de começar, antes você vai ter os resultados, né? Então se inspire nas pessoas, espero que de alguma forma possa ter contribuído para a comunidade aí. Se você tá assim como eu, estava descrente, estava achando que esse desafio era coisa de maluco, não é, gente, eu sou prova viva disso, fui o vencedor, por muito esforço, muito trabalho, mas também por conta da comunidade, né? Agradeço vocês aí demais, a Smart. Agradeço meus sócios, Felipe, Thales aí, que sem eles também não teria chegado até aqui, né?
Falando em sócios, o Felipe colocou aqui, ó, na câmera. Eu vou chamar ele para a gente encerrar com o sócio. O Thales não clicou na câmera demais ainda não. Tiver aí, Thales, clica aí que a gente entra o trio aqui ao mesmo tempo. Mas é muito importante isso que você falou, da força da comunidade, né? Às vezes eu até entendo as pessoas estarem calejadas, né, com tanto custo na internet, com promessas vazias. Só que quem entra, segue a Smart, acompanha o conteúdo, acompanha o evento, e ver que realmente é algo diferente, é um ecossistema, não é um curso, que ali dentro você se torna mais eficiente. Tanto é que, igual o Renan falou assim, poxa, às vezes aí eu tenho muitos amigos que eu conto e tal, a pessoa, tem interesse, mas não faz. Ou às vezes vira, vou te dar dinheiro. Dentro da comunidade, gente, nós temos pessoas também com dinheiro, só que pessoas que estão aprendendo, estão botando a mão na massa e que vão ajudar. Porque às vezes o Felipe vai fazer, em vez de fazer a arrematação com o Felipe, com o Thales, com pessoas que estão, né, fazendo junto com ele, vai chamar uma pessoa, às vezes, que vai só colocar dinheiro. Então, gente, vocês têm que abrir a mentalidade mesmo, né? A força do conhecimento, tá, te leva a lugares que você não vai conseguir sem conhecimento. É isso que a gente tem dentro da comunidade Smart. Vamos chamar aqui, ó, o Felipe para entrar para dentro. Thales, se você tiver aí, chega que vai dar uma reuniãozinha do trio aqui no final para vocês falarem como é que foi formada essas parcerias. Ó, Felipe na área. Fala, Felipe. Bom dia. E aí, galera, bom dia, tudo bem? Tudo jóia, cara. Prazer te receber aqui. E aí, como é que é cotizar com esse acelerado do Renan? E me conta, cara, um pouco de como é que surgiu a parceria, como é que vocês trocaram o WhatsApp ali, como é que foi essa interação? Primeiramente, bom dia a todo mundo aí, ao grupo, aos esmartanos, ao Pedro, Renan. Cara, foi nesse imóvel lá do litoral de Itanhaém. A gente juntou um grupo para cotizar esse imóvel, né? Acabou que não deu certo, ele passou do valor que a gente pretendia, né? A gente até mandou diligente, arrumou um corretor lá, foi legal, mas criou experiência e eu comecei a bater papo com ele, né? E criou uma relação minha com o Renan. E aí eu criei uma relação com o Thales de um outro imóvel, que é um apartamento de São Paulo, que também acabou que não deu certo, que ele estourou também o valor que a gente tinha pretendido. E eu fiquei trocando ideia com esses dois caras separadamente. Aí eu vi que daria jogo. Falei, cara, vou juntar nós três, que eu acho que vai dar um grupo bom de cotização. Cara, ao juntar os três, a coisa estourou, entendeu? Estourou. Esse de Juiz de Fora, eu acho que foi uma captura do Renan, ele que pescou. E aí a gente foi juntando, cara. Começamos primeiro lá na Caixa. E aí a gente foi, cara, Inter, Santander, agora tá buscando Bradesco, Itaú, Banco do Brasil. Provavelmente semana que vem vamos no nosso primeiro judicial, acredito que vai dar certo, entendeu? Então a coisa evoluiu bastante nessas 6 semanas aí, cara. Foi muito legal, muito legal. Que massa, parabéns, cara. E eu tô vendo então que foi você, Felipe, que foi o elo entre o Renan e o Thales, né? Cara, eu dei sorte de conhecer os dois e apresentá-los. Deixou dois bons parceiros, uniu e fez aí um trio aí, parada dura. Bom demais. Sim. Você é de onde? Eu sou de Alfenas, sou de Minas. Ah, bacana, bom demais. Então aqui, conterrâneo, mineirinho igual nós. Sim, E, gente, mineiro também. o resultado, olha só, tá juntando uma pessoa de Jundiaí, uma pessoa de Alfenas. O Thales, pelo DDD dele, eu vi que ele é mineiro aqui também, né? Isso, ele é sul-mineiro também, cara. Ele é de Eloy Mendes, ele é próximo de mim aqui. Coincidentemente, ele é próximo a mim. Pronto. Então a força da parceria está trazendo bons frutos, gente. Né? Desejo sucesso ao trio. Quero fazer depois, Felipe, uma live com você, né? Que aí a gente vai ver os resultados do Felipe ali também. Daqui a pouco a gente vai. Daqui a pouco, na hora que eu for fazer a live com o Felipe daqui uns meses, aí ele vai falar para mim, ô Pedro, e eu tô cotizando esses imóveis com o Renan, e ele já bateu aquela meta de 20. Tá? Com certeza, cara, com certeza. Porque, assim, tem que segurar os caras, meu bicho. Esses dias eu tive que segurar eles, porque senão, eu falei, cara, esses boletos vão chegar aí, como é que vai fazer? Ainda vai ter reforma, tem que pagar documentação, vamos segurar. Porque o funil deles não parava de chegar imóvel, entendeu? E eles são bons avaliadores. Eu falei, cara, passa na viabilidade, mas a gente tem limite financeiro, né? Mas é legal, tá dando muito certo a parceria entre nós, cara. Muito Mas muito é certo isso, mesmo. cara. A parceria é legal porque sempre tem
freio e contrapesos, né? Tem um lá que tá às vezes mais acelerado, empolgado com o imóvel, aí você vira e fala assim, opa, peraí, mas esse imóvel aqui tem esse ponto. Aí, opa, o grupo vira, realmente, então nosso teto não é esse, é aquele. Um vai ponderando com o outro, um tem habilidade diferente que o outro, então não é só reunião de dinheiro, não é só reunião de força bruta, é reunião de habilidade diferente, de pessoas diferentes, com vivências diferentes. Então, o sucesso da comunidade Smart resulta muito disso, da união de forças. Daí até aqui na minha canequinha de café, ó, fica espelhado assim, mas juntos somos mais fortes. Esse é o espírito da comunidade Smart. Galera, quem aí gostou da live e quer seguir essas feras, ó, tá aqui, ó. Clica na setinha ali em cima, tá lá, ó. É o do Renan, Pegoretti, não difícil, com 2 T's. E o Felipe, ó, Felipe com Fribeiro, né? Para vocês seguirem essas férias e poderem começar aí, ó. Quem é Smartano, né? Da turma 34, 2 Smartanos aí da turma 34. Quem é da turma 35 que tá entrando agora também, já abram o horizonte para isso, entrem no desafio do 21 dias com afinco. E quem ainda tá em cima do muro, ó, tá aqui o recado. Digite T35 para as últimas vagas da turma 35 da Smart. Vai fechar agora, meio-dia. Então, quem tomou decisão, tomou. Quem não tomou, fica para próximo. Mas a gente vai dar atenção aqui para a turma que está dentro. E lembrando, viu, Felipe? Já avisei para o Renan. O desafio da turma 35 é válido para a turma 34 também, viu? Então, continue aí pisando no acelerador. Não para mais não, a gente não para. Não parar não, esse negócio de leilão é viciante, viu? Eu, Pedro, acabei sendo ganhador do desafio, mas por mera casualidade que ficou no meu nome o imóvel, né? Mas podia ser o Felipe, podia ser o Thales, né? Então tem imóvel que está no meu nome, tem imóvel que está no nome deles. Então, assim, realmente a força da comunidade, a força da cotização é fantástico, né? Então, às vezes, uma coisa que você não vê, o outro viu, né? Então, essa análise conjunta te dá muito mais segurança, né? Para você ir arrematar, né? Então, é aquele negócio que a gente falou, né? Às vezes eu não tô garimpando tanto, mas o outro tá garimpando, né? Então, um vai puxando o outro, vai dando uma mão e tal. E você vê tanta oportunidade, você fala, não, eu tenho que participar, eu tenho que levar um, né? E aí, às vezes, você não consegue naquele leilão, mas no outro dia já tem outro, né? Então, é algo realmente que todo dia tem oportunidade, né? E assim, 99% à distância, né? Esse é o grande diferencial também. Você consegue fazer hoje tudo à distância, pela internet, né? Então, isso é uma facilidade muito grande que tem, né? E hoje tá aí pra gente usar, né? Então, vamos usar as ferramentas que a gente tem. E mais uma vez, quem tá na dúvida, gente, entra, faça de cabeça que vocês não vão se arrepender. Vai valer muito a pena. E eu quero voltar aqui daqui a um ano, já falando das novas arrematações, das vendas, realmente tudo consolidado, tá? Eu vejo que o pessoal pergunta muito isso aí, né? Ah, como é que foi? Vendeu? Qual que é o lucro e tal, né? Então eu quero voltar aqui para mostrar para vocês o pós também, como que tá sendo. Vai voltar, tem certeza. E nós vamos fazer uma live também com o Felipe. Galera, o Renan falou muito bem. Resultado, tá? E sucesso, força do trabalho em conjunto. Força do trabalho em conjunto aí do Renan, do Felipe e do Thales. Parabéns aos dois, parabéns ao Thales. E fiquem com Deus. Até a próxima, galera. Vocês inspiram muita gente. Vão ter muitos resultados, muito louro, muito prosperidade, viu? Abração. Tchau, tchau. Abraço, bom dia a todos. Até mais. Tchau, bom dia.